Eu acredito, cara, que o seu maior ponto forte, assim, é a proatividade. A diferença, eu acho que o adulto e a criança é que a criança faz o que quer, né? E o adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Você falou essa frase que me marcou muito, que é mais fácil desviar do que escalar. Quando a gente sai da necessidade, quando a água para de bater lá no traseiro e a gente chega num patamar onde a gente experimenta um pouco de conforto, a acomodação ela se torna uma opção. Como que você define o que é prioridade para a empresa? Se você quer ir longe, não é dando um passo cada hora para um lado que você deve caminhar. Você tem que colocar o esforço de caminhar na mesma direção por bastante tempo. Salve, salve! Tô aqui para mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô aqui com o Jonatas Figueiredo, meu amigo, CEO do Novo Mercado e uma das personalidades mais complicadas da internet. Já começamos bem. Para você ter uma ideia, o apelido do cara na empresa é Ceifador da Alegria. Jonatas, de onde veio esse apelido que lhe é peculiar? Cara, tudo começou... Na verdade, eu nem sei quando começou, mas eu me lembro, acho que o episódio que marcou a posse desse apelido, que foi quando ele pegou. Porque eu trabalhava numa sala, né, isolada do pessoal, no escritório do Novo Mercado. Em todos os nossos escritórios a gente tem um open space, um espaço aberto e todo mundo trabalha junto. E eu estava numa sala, acho que fazendo reunião ou qualquer coisa do tipo, e eu começo a escutar muito ruído e isso me incomoda. É um traço da minha personalidade, eu de fato não gosto de ruído. Pô, mas alguém gosta de ruído? Poxa, vamos lá no Novo Mercado, eu vou te apresentar algumas pessoas. E aí eu saí, eu acho que com a cara de quem estava caçando o barulho, e espalhei a rodinha, né? Então isso aconteceu, eu acho que estava com uma visita, e aí eu acho que o pessoal até ficou um pouco constrangido de ter me atrapalhado com a visita, e aí eles ficaram brincando com esse nome e acabou que pegou. Mas eu acho que eu que sou o mais culpado por espalhá-lo, porque eu também acho isso muito engraçado. E toda vez que eu vou começar uma palestra onde eu sei que eu vou brigar um pouco com a audiência, eu trago esse apelido. Já avisa. Já virou sua marca registrada. Sim. Cara, você já está nesse mercado faz uns 4 ou 5 anos, pelo menos. E com o tempo você foi ganhando mais espaço, mais responsabilidade e tudo. E eu queria que você contasse um pouco pra gente, porque você é muito jovem, teve um espaço muito grande e sustentou essa posição. Porque muitas vezes a pessoa tem uma oportunidade, mas ela não consegue sustentar essa posição. E eu vejo também que você é um cara que você não fica assim preso assim numa caixa, né? Você vai se abrindo para coisas que teoricamente são mais difíceis de fazer. Você até produz conteúdo, tem a sua newsletter, grava anúncios para o Novo Mercado, né? Eu vejo que você não é um cara assim muito fechado, eu só faço isso e acabou. Queria que você contasse um pouco como que você enxerga assim a diferença no seu processo de decisão, como que você pensa para tomar uma decisão, que eu acredito que seja a função mais importante de um CEO, de alguém que dirige um negócio, e como que isso foi alavancando a sua carreira ao longo desses anos? Cara, bem interessante a pergunta. Acho que eu preciso corrigir uma coisa que quer dizer que eu sou jovem. Acho que eu posso dizer que eu fui jovem. É lógico que eu sou mais jovem que você, mas... Perto de mim que sou um ancião. Pois é. Não, mas qualquer pessoa que tem, cara, menos de 30 anos é muito jovem. Não, claro. Mas brincadeiras à parte, eu de fato me destaquei, eu acho que jovem no mercado por causa da posição, né? E no caso, o que alavancou a minha imagem, tendo 26 anos, eu acho, à época, é o fato que eu estava com o Ícaro de Carvalho. Então, o Ícaro também teve a sua imagem alavancada. A marca da escola, o Novo Mercado, ela ocupou um espaço dentro do mercado digital. Como vanguarda, eu diria mais por filosofia do que só por resultado. Então, éramos uma das maiores assinaturas do Hotmart à época, né? Do ambiente do marketing até hoje, digital. Permanecemos nessa posição, é claro, mas eu acredito que o que mais trouxe percepção de valor às pessoas era como aquilo era diferente do comum na época, né? Então eram poucas pessoas com uma assinatura para começo de conversa, mas mais do que isso, eram poucas pessoas com a ideia de ter uma instituição, em vez de só se apropriar da imagem do criador e publicar, que é algo que ainda acontece, porque claro, funciona, a gente está numa economia dos criadores, e eu sou, em grande parte, responsável por essa ideia de institucionalização. Então, se você parar para pensar, poxa, um passo de maturidade do mercado dado por uma pessoa jovem, eu acho que isso gerou esse contraste, essa percepção. Qual que é o meu critério de decisão? Como é que eu cheguei a essas conclusões ou trouxe isso para o mercado? E como isso se aplica na minha vida, inclusive nessas adaptações de fazer mais coisas que talvez não seriam o meu trabalho, né? Primeira coisa que eu não acredito que tem algo que não é o meu trabalho. Então, um dos valores, inclusive, que a gente tem na empresa é ownership, que é uma palavra, acho que é até muito vulgarizada no Brasil, porque o pessoal gosta de importá-la, e traduzem como senso de dono. Mas eu faço referência ao termo do livro Extreme Ownership, que é traduzido como responsabilidade extrema. Exatamente, do Jocko Willink e Leif Babin, que é uma ideia de você se responsabilizar
responsabilizar em última instância, sempre, né? Então, você é sempre responsável por tudo, toda a situação em que você está, não por tudo que acontece, porque você não tem controle do que acontece. Mas você como você reage ao que acontece. Da sua reação. Já diria o Sartre no existencialismo. Ou o Frankl, depois de sair de um campo de concentração. Então, todas as pessoas que pararem para refletir, elas conseguem chegar à conclusão de que esse é o grande poder do ser humano, né? Ninguém consegue te obrigar a como você reage ao que acontece contigo. Essa é a sua grande liberdade. E, de acordo com essa filosofia, se existe algo por fazer, ele deve ser feito. É claro que, como CEO, nem sempre uma tarefa que precisa ser realizada, ela precisa ser realizada por você. Mas se existe algo que precisa ser feito, eu sou extremamente proativo. Eu serei uma das primeiras pessoas a encarar aquele problema, né, em busca de resolvê-lo. Eu acredito que essa talvez seja a principal competência do CEO, porque seja como empreendedor ou seja até como funcionário, né, um CEO corporativo de uma grande instituição, o grande trabalho do CEO é resolver um problema. Então a gente diz muito que é dar direção para o negócio, mas esta direção é a solução de algo, que é a proposta da empresa, né, o propósito dela. Então, nada como isso não é nada mais do que a manifestação de uma competência que eu utilizo tanto nos altos níveis de gestão quanto nas tarefas mais banais, que é resolver o problema que está diante da gente. Então, acredito que isso, inclusive, é uma das coisas mais negligenciadas pelas pessoas, né? A gente vive hoje não vou dizer sociedade não, mas vou dizer num momento da sociedade em que as pessoas parecem muito imaturas, né? A gente discute muito sobre como os adultos estão pouco adultos, muito imaturos, não saem da casa dos pais ou outros símbolos que costumavam ser marcadores, né? Cerimônias de maturidade na vida das pessoas. E eu acho que em boa parte é pela falta de desejo de combater as tarefas que estão diante delas. É realmente um desajuste da predisposição de resolver os problemas. A diferença, eu acho que o adulto e a criança é que a criança faz o que quer, né? Ela tem essa liberdade, porque tem algum adulto sustentando ela. E o adulto tem que fazer o que tem que ser feito. Então, é bem simples mesmo, eu acho que assim, é quase banal se você for parar. Trivial seria o termo mais adequado, né? Se você for parar para ver. Eu só aprendi desde cedo a fazer a minha obrigação. Cara, você falou, né, da sociedade atual e tal. A gente vê nessa pós-modernidade aí do Bauman, né, essa liquidez da relação e tal. Eu acho que essa queda das instituições, dos rituais, né, do casamento, da importância de você ter um diploma, depois da importância de você ter aquele emprego que você fique por muitos anos, né? Como a identidade das pessoas estão dissociadas, assim, porque antigamente tinha isso, né? O cara, pô, quem é aquele cara? Ele é o Zé da IBM e tal. Hoje em dia, as pessoas trocam de emprego várias vezes, de carreira muitas vezes. E como você acha que isso impacta na formação de um time como uma unidade, assim? Porque, para mim, eu vejo que é muito difícil você conseguir reter líderes numa empresa por tempo suficiente a ponto que ela dê certo. Na nossa empresa, por exemplo, as pessoas que lideram a nossa empresa são as mesmas há 5, 6, 7 anos. E eu acredito que isso é um grande diferencial, assim, mas parece que fica cada vez mais difícil de conseguir fazer isso. Como que você lida com esse problema dentro da sua empresa? Eu acredito... Se é que você se percebe isso. Sim, claro. Eu acredito que a gente está inserido nesse momento da sociedade que tem muito a ver com a globalização. Essa grande fluidez é uma característica de sistemas complexos. Então, a globalização ela tornou o sistema muito mais complexo. Então, é aquilo. Enquanto antes uma pessoa que trabalharia, vou fazer até uma piada que talvez ofenda a parte do público, eu considero o desenvolvedor o pedreiro do ambiente digital, né? Que é construção civil. Uhum. É a pessoa bricklayer, né? A pessoa que põe tijolos para construir uma infraestrutura. Se você olhar, qual que era a chance que a gente tinha de um construtor, de um pedreiro, de um mestre de obras trabalhar há 40 anos atrás, ter a chance de ou trabalhar em Minas Gerais ou em Portugal? Ele não tinha acesso a um mercado externo com a influência das ofertas externas. Ele tinha e até a diferença do câmbio. Justo, ele tinha a região dele para atuar e isso garantia certa estabilidade. Hoje o desenvolvedor, que ocupa, de certa forma, uma posição semelhante dentro do que é o mercado digital, é isso, ele começa a trabalhar contigo, mas ele é bombardeado de novas opções simplesmente porque elas existem. É uma questão, não é nenhuma escassez, é simplesmente porque elas existem, né? Ele tem acesso a trabalhar no mundo inteiro, sem mesmo que tenha a aportar tantos investimentos. Então, isso faz, esse alto volume de contatos,
permite uma maior fluidez que antes não existia. Isso é muito bom, inclusive, do meu ponto de vista. Aí, olhando para o nosso mercado em específico, no entanto, eu já dizia, em até outras conversas que a gente teve, e eu costumo continuar dizendo que ainda não mudou, que a gente ainda está no mercado muito jovem, é que o nosso mercado é inflacionado. E isso acelera ainda mais essa fluidez. Porque a gente está num ambiente que está nascendo. Então, era tudo mato. Né? E era tudo mato há 10 anos atrás, a gente não está falando de 50. E quando eu entrei, embora já existisse todo um mercado, já existiam os grandes players, que hoje ainda são grandes players, a Hotmart, que é a maior empresa, né, de pagamento para esse público, já era a maior empresa de pagamento, mas ela tinha acabado de se tornar à frente, a concorrente que era um pouquinho mais antiga que ela. O Ícaro, por exemplo, ele estava se lançando no mercado e hoje ele ocupa, né, uma posição de honra, digamos, nesse hall da fama, junto com outros players que ainda estavam se conhecendo, né, nem todos eles se conheciam. Então, o mercado ele está se formando. E o que nós estamos fazendo é mostrar para as pessoas a grande oportunidade que este mercado oferece frente ao que o mercado tradicional oferece. E aí a diferença de uma pessoa daquela dinâmica de fluidez no mercado tradicional com o digital é completamente diferente. Porque existe uma grande carga de empreendedorismo no mercado digital, que é bem mais raro no mercado tradicional. É difícil que você pense que, por exemplo, uma secretária, né, a pessoa que entra como secretária de um médico, na progressão de carreira dela, ela saia para empreender como uma agência de secretariado, embora ela possa fazer isso. Não é comum, né? Geralmente ela vai ficar com o médico por bastante tempo, ela vai construindo lá aumentos de salário conforme ela vai ganhando confiança. Se a clínica crescer, ela tem possibilidade de crescer também. No máximo, ela troca de médico, ela vai trabalhar para uma clínica maior, e essa é a realidade. Aqui dentro do mercado digital, se a gente pega uma secretária virtual, né, uma assistente virtual, depois que ela pegou 1, 2, 3, 4 clientes de uma maneira já freelancer, já é diferente do contrato fixo, CLT, dentro do ambiente de um médico, de repente ela consegue continuar adquirindo clientes sem conseguir atendê-los. Então ela traz alguém para trabalhar com ela. E ela é empurrada para o empreendedorismo pela falta de infraestrutura, né, pela falta de rigidez do sistema mesmo. Então, o fato de que a gente vai formando pessoas para trabalhar dentro das nossas empresas, que estão amadurecendo, só que com a mesma competência que ela precisa desenvolver para ser um gerente sênior dentro de uma empresa de alto desempenho dentro do mercado digital, ela empreende com um pouquinho de menos esforço, menos risco talvez até, olhando para a operação, né? E obtém mais resultado, então simplesmente trocando a segurança do ambiente de trabalho por empreender, é uma opção natural também. Então as pessoas elas vão saindo porque é aquilo, se elas se tornam um copy pleno dentro do novo mercado, se ela sair para fazer lançamentos e vender pacotes, ela provavelmente vai ganhar mais dinheiro do que dentro do novo mercado. Então, isso que eu ia te perguntar, porque vocês incentivam, não sei se vocês incentivam internamente, mas é um dos bordões do Ícaro, seu também, que vocês sempre falam, é a coisa do trabalho depois do trabalho. Sim. Mas, cara, eu percebo que muitas vezes a pessoa, ela aceita trabalhar para você, aí você paga um salário para ela lá, para ela trabalhar para você, e aí ela faz o que deveria ser o trabalho depois do trabalho, durante o trabalho. Sim. E também, assim, você fica naquela situação que você, sei lá, acho que até pela lei você não pode falar pro cara, você não pode fazer o trabalho e tal. Pode, durante o ambiente de trabalho, você está comprando as horas dele, você tem exclusividade. Ainda também, segundo a CLT. Mas você sofre com isso também, de alguma maneira? Cara, eu sofro, em especial a gente sofreu um pouco mais quando a gente cresceu de maneira bem mais agressiva e a gente perdeu um pouquinho, natural, né, da velocidade do crescimento, o controle e a proximidade das pessoas com que a gente trabalhava, contratou muito mais home office do que era comum e o home office, naturalmente, pela falta de vigilância, ele permite esse tipo de comportamento. Mas um dos valores do novo mercado também é a integridade. Então, é que você se comporte diante de mim como você se comporta distante de mim. E aí a gente acabou até desligando pessoas por esse motivo. Mas nós incentivamos, sim, o trabalho depois do trabalho, porque essa é a filosofia, né, para quem não conhece, é a ideia de que você trabalha no seu primeiro horário ali para o seu chefe, né, você trabalha para conseguir um patamar de sustento e estabilidade para a sua família, para a segurança, e depois do seu trabalho, você trabalha para construir riqueza. Então, seja estudar para ganhar mais competência, mais capital intelectual para depois empreender ou ganhar um novo emprego, mesmo no próximo, né? Conseguir no próprio emprego uma promoção, não fazer só o obrigatório, só as 8 horas por dia,
ou seja, de fato, ir começar a desenvolver o seu negócio até que você consiga obter receita nessas 4 horas que te sobram de trabalho depois do trabalho, igual à receita do trabalho atual, para você poder sair e se dedicar ao seu sonho. E a gente acredita muito nisso porque não só a gente viveu isso de alguma maneira, mas até pela nossa missão e pelo mercado em que a gente está inserido, que não deixa de ser o que a gente vende, né, essa liberdade, eu tenho o desejo que as pessoas que trabalhem comigo se desenvolvam. Eu detesto a acomodação. Eu não consigo respeitar alguém acomodado, para ser bem sincero. Então, eu, de fato, empurro as pessoas. Inclusive, às vezes, encontro clientes para funcionários meus e eu falo, cara, você não quer prestar uma consultoria para esse cara? E já ajudei, já montei produto para funcionário meu. Que legal. Para que eles se desenvolvam. Mas eu tenho um ganho com isso também. Porque quando o meu funcionário ele é exposto ao mercado, ele ganha uma experiência, né, numa velocidade que ali dentro do novo mercado talvez ele não ganhasse. Por questões naturais, né? Quanto maior for a empresa, questões naturais, a falta do plural me incomoda. Quanto maior for a empresa, mais especializado é o trabalho dele. Então, ele vai passar 1 ano, 1 ano e meio, a gente promove bem rápido lá no novo mercado. Ele vai passar 1 ano e meio, às vezes, fazendo a mesma tarefa. Se ele faz um trabalho depois do trabalho, em 6 meses, às vezes, ele teve a chance de experimentar 3 culturas diferentes, ter 4 projetos diferentes, 3 falhas, né, do lado de fora, mas está tudo bem porque ele tem um salário. E isso vai amadurecendo ele muito rápido também. Então, é uma forma de melhorar o meu capital humano, que a gente faça isso. O problema é, de fato, a integridade. Isso funciona com quem tem caráter. Com quem não tem caráter, ele acaba predando essa oportunidade ou te usando como plataforma, acontece muito. Mas acontece muito mais com o prestador de serviço, conosco, do que com os funcionários. Presta serviço de maneira estratégica. Porque eu nem condeno, vou prestar serviço para o novo mercado para ter o novo mercado como meu portfólio. Aí depois o cara sai anunciando. O problema é justamente quando ele começa a anunciar antes de terminar o trabalho, né? Então, o prestador ainda está prestando serviço, ele nem concluiu o projeto e ele já se alavanca no fato de que está trabalhando com a gente e sai desesperado aproveitando para conseguir clientes. Aí ele consegue e ele vai lá prestar serviço para esses novos clientes e deixa de concluir um bom trabalho e deixar uma porta aberta conosco. Então, inclusive, a gente é bem mais restrito em contrato na forma como a gente contrata terceiros para evitar esse tipo de problema. Mas eu acredito que é da natureza do mercado digital. Vai demorar um pouquinho para que a gente tenha disponibilidade o suficiente de mão de obra, que inclusive hoje a gente monetiza vendendo cursos para formar essa mão de obra, né? Mas vai demorar até que a gente consiga formar pessoas o suficiente para gerar uma estabilização de salários. Não tem pessoas o suficiente. Então, quem é bom e quem trabalha vai sempre conseguir mais clientes, vai estar sempre não conseguindo atender todo mundo e vai cobrar caro. É natural do momento em que a gente vive. Cara, nesses últimos, 4, 5 anos, se você fosse pegar um top 3 das piores decisões que você tomou e o que você teria feito de diferente? Não vou falar as 3 não, porque eu acho que seria bastante doloroso para mim. Eu que tenho um pouco de melancólico, eu vou começar a me mastigar aqui. Uma das coisas que está muito recente na minha cabeça, no entanto, é o fato de que eu cedi de começar um projeto no YouTube me colocando como um personagem da marca ativamente, do novo mercado. Então, você me conhece, todos os players, basicamente, né, grandes do mercado digital, sabem quem eu sou, tem meu telefone, gostam de falar comigo, apesar dele ter falado da minha personalidade ser um pouco difícil. E talvez gostar também eu esteja exagerando um pouquinho. Mas sabem que podem falar comigo. Não, eu gosto de falar com você porque você tem a característica de ser uma pessoa honesta. E para mim é sempre uma alegria quando as pessoas não ficam dourando a pílula. Sim, a gente vai ficar cheio de ciranda, né? Inclusive, entretanto, quando estamos conversando, você e mais 6 pessoas, eu vejo que elas ficam estupefactas com certa frequência. Com frequência, sim. A franqueza é um dos valores também do novo mercado, né? Uma das características, acho que até do meu relacionamento com o Icaro, que deixa as pessoas em volta desconfortáveis. Esse sentimento que você narrou, ele é rotineiro pra gente. Porque a gente fala, né, de uma maneira tão desarmada, né, desprovida de política, que isso assusta, de fato, o brasileiro em especial. Mas para mim é uma alegria, cara. Deixa eu te dizer. Só que isso aconteceu, de eu me tornar conhecido no nosso meio, como uma consequência do trabalho, que eu acho maravilhoso. Mas eu poderia ter criado um ativo para a marca que eu me absti de criar por insegurança. Então, insegurança porque eu era muito jovem e estava empreendendo aqui com um novo mercado, aprendendo a administrar, né? E tem seus desafios. Os outros desafios, eles serão desafios de administração. Os outros erros, eles foram muito caros, inclusive, devido à minha pouca formação. Eu sou engenheiro, não me formei administrador.
o Novo Mercado é o meu primeiro negócio de fato, que não fosse algo freelancer ou coisa assim. Mas eu acredito que, tal como a experiência da newsletter me explicou, era uma questão de disciplina. E por não ser uma característica da minha personalidade, não é natural, eu não sou outspoken, né? Eu não gosto de aparecer, não gosto de ser elogiado. Essa artificialidade das relações, ela me incomoda. Eu sou uma pessoa muito autêntica, então todos esses elogios e mesmo o tempo que você tem para conversar na internet me incomoda, porque a gente não consegue falar como a gente está aqui nesse formato de programa, conseguindo um pouco mais de profundidade. Só que é tudo covardia mesmo, porque dava para a gente se adaptar, eu conseguiria disciplinar parte da minha agenda para fazer isso, e eu teria criado para o Novo Mercado um segundo ativo forte, que é algo que a gente vai fazer agora. E aí, além de ter criado esse segundo ativo, porque, é claro, eu tive muita influência nas mudanças que o Ícaro vivenciou desde que a gente se juntou. O Ícaro monetizou, inclusive, essas mudanças, não falo as minhas, né? Mas o que aconteceu com ele, que, é claro, é uma soma da própria personalidade dele, muito bem, para o Novo Mercado, inclusive. E poderíamos ser dois fazendo isso, e não foi. Mas quando eu me abstive de entrar no YouTube, porque eu vim do YouTube, quando eu conheci o Ícaro, eu estava no YouTube, é a minha rede social preferida, nem é uma rede social, né? O Ícaro não tinha, né? Ele tinha uma espécie de trauma, ele teve dificuldade de fazer o YouTube. Aí o Novo Mercado, como empresa, ele se fundamentou muito num trabalho de Instagram, sendo que eu acho que a gente hoje seria também um dos maiores players de YouTube no mercado digital, se a gente tivesse feito esse trabalho. É claro que isso é uma especulação, mas pelo tipo de formato e dos projetos que a gente tentou realizar com terceiros, eu digo terceiros até internalizados, né? Mas não eu nem o Ícaro. E aí hoje a gente vê o que funciona no YouTube, e eram aquelas decisões que a gente queria ter realizado. Mas contratando pessoas de fora, elas não tiveram ou competência, ou contexto, ou mesmo o patrocínio correto da empresa para construir esses projetos, porque faltava os dois personagens, eu acredito, que dariam tração para esse produto. Então esse acho que foi um dos grandes erros que a gente teve. Ele tem um custo real, que é o custo de tudo que eu investi para tentar fazer e não fiz. Né? No final, eu saí sem um ativo, mas ele ainda tem um custo de oportunidade, que com certeza é muito maior. Né? Tudo que eu deixei de ganhar por ter esse canal do YouTube, inclusive como maturidade de negócio, me dá até arrepio de pensar nisso. Eu não gosto muito de ficar pensando no passado, não, porque eu fico com raiva. Mas você... É isso, né? Você usa como uma alavanca para tomar decisões diferentes no futuro. Mas teve alguma coisa que você acreditava muito, que você falou, cara, vamos investir grana nisso aqui, e depois você viu que não era bem assim, e que você mudou a sua maneira de pensar, sei lá, seja em tecnologia, em contratação? Cara, eu, com cuidado até de não parecer arrogante, eu acho que eu me subestimei como profissional. Então, eu me superestimei em algumas coisas, e isso fez com que você tenha pontos cegos, e eventualmente se manifesta ou como custo na empresa, ou como erros mesmo, né, de operação, que você deixa de verificar, validar, e aí quando vê aquilo estoura, aí você tem que correr atrás. Mas do ponto de vista de material humano, eu me subestimei. Ou subestimei a importância que era eu garantir o início das operações. Essa é uma coisa que hoje eu até defenderia para todo mundo que ou me conhece ou está assistindo esse tipo de material pensando que é importante eu despessoalizar, ou é importante eu terceirizar, porque a minha empresa tem que se tocar sozinha, ou eu trabalho muito no operacional. Porque tem uma questão que é a empresa, né, o empreendimento, ela existe por causa do empreendedor. Existe pela liderança de alguém que é quem tem fogo no rabo, que é quem é incomodado e que começou aquilo. E é ele que quebra a inércia, é ele que dá início, é ele que adiciona energia ao sistema. E quando a gente para de aplicar esta filosofia, que filosofia? A filosofia de aplicar energia ao sistema e construir estruturas. Uma vez que você construir estrutura, outras pessoas conseguem, né, com outros perfis, inclusive, performar até melhor que você. Um grande iniciador de coisas. Você traz boas pessoas de manutenção de coisas. Mas a estrutura precisa ser criada. Não dá para pular isso. Então, eu acho que um dos grandes erros que eu tive é a falta de pé no chão. Pé no chão de perceber uma superioridade minha por comportamento a colegas, que eu não conseguia entender porque não faziam algumas coisas, e na verdade não faziam porque não é natural a eles fazerem. O que é natural a eles fazerem era outra coisa que para mim não é natural fazer, e aí, em vez da gente somar forças, eu ficava tentando delegar o que era meu trabalho. Tentando transformar o sapo no elefante, né? Então, mandando o sapo voar. Não vai funcionar nunca.
Eu acredito, cara, que uma das coisas, o seu maior ponto forte, assim, é a proatividade. E é o que eu sinto mais falta, assim, das pessoas que trabalham com isso. Isso gera muita coisa, né? Gera descoberta, por exemplo. Então, se eu dou um projeto na mão de uma pessoa, se ela não for proativa, o projeto fica pequeno. Você fala, poxa, eu teria feito algo tão maior. Mas sim, porque eu tenho essa característica de comportamento, né? Enquanto a pessoa é extremamente minuciosa, o que não é uma característica minha. Então, para finalizar um projeto, é melhor que ela faça do que eu. Então, esse tipo de aprendizado que vem com a experiência também, né? É uma questão de gestão de pessoas e de processos. Eu percebo que, quando você citou tecnologia, eu cometi um gravíssimo erro que foi, em 2020, a gente decidiu criar uma plataforma própria do Novo Mercado. Isso também nos colocou em posição de vanguarda, chamou atenção, criou reputação para a marca, porque a gente passou a ter um portal, a ter uma plataforma de empregabilidade, um mercado de trabalho que funciona, mas teria sido muito melhor e muito mais rápido se eu tivesse tratado aquilo como ativo principal da empresa também e tivesse me mantido próximo ao projeto. Então, eu não dava conta. E aí um colega meu foi proativo e falou, Jonas, claramente as coisas não estão funcionando, posso te ajudar? E é um amigão meu. E ele assumiu aquilo e ele resolveu uma série de bugs e coisas que eu não tinha tempo de consertar. Mas eu me distanciei e eu deixei aquele time sem liderança. Então, eu devia dizer o que eles deveriam construir a princípio, até que a gente tivesse chegado a um patamar em que a minha visão inicial já tivesse sido alcançada. E aí uma outra pessoa naquele lugar conseguiria desenvolver aquilo. Mas a visão inicial, ela nunca foi concretizada durante todo o intervalo de uns 2 anos, em que esse time de tecnologia era todo terceirizado. Aí eu internalizei uma pessoa, ela montou um time para mim. Depois eu também cheguei a entender que eu precisava estar mais próximo ainda, porque essa pessoa, ela montou um time, mas ela tinha uma filosofia diferente do que a minha, então aquele time estava se desviando do que eu queria. E quando eu assumi o time, a gente acabou fazendo uns cortes nesse time, internalizamos as pessoas, de repente a coisa começou a funcionar. Então, esse funcionário, né, esse colega que ficou e montou o time, ele foi fundamental para amadurecer a minha visão de produto, trazendo uma série de questões e trazendo pessoas boas para o time. E depois que eu conheci pessoas boas e eu soube lidar com aquelas pessoas boas, eu vi o quão carente elas eram de mim. Né? De alguém que falasse, cara, é isso que a gente vai construir? Ah, mas será que sim será? Constrói isso aqui primeiro, depois a gente discute. E aí, em 3 meses e meio, a gente conseguiu atingir já algo que eu mandei em áudio para o Ícaro em 2019, saindo de um médico no carro, eu estacionei, estava tendo uma discussão no grupo de WhatsApp, eu mandei 3 áudios que ele nunca escutou. E era o que hoje a gente tem dentro do Novo Mercado. Então, custou muito caro, por uma questão de querer, eu diria, talvez, tá com receio de não ser humilde. Sim. Então, não, o outro é capaz, em vez de analisar os fatos. Não é sobre o valor do terceiro. É sobre a adequação do terceiro, se ele devia estar lá ou não se ele vale o suficiente para estar lá ou não. E aí era eu que devia estar, né? O adequado seria eu fazer. Cara, o que você acabou de falar é muito interessante, porque quando as empresas vão crescendo para esses patamares de dezenas de milhões de reais e tal, vai aumentando a complexidade, o negócio vai ficando mais sofisticado. E, por exemplo, eu vejo como um grande trunfo do Ícaro, ele nunca perder de vista que o grande papel dele é baixar o custo de aquisição do negócio. Então ele tá lá produzindo o conteúdo dele, sendo um personagem mais interessante e tal. Beleza, pro cara que é o creator, isso sempre é claro. Mas para quem tá tocando a empresa, que, por exemplo, olha quantas coisas você citou. Você poderia ter entrado, feito esse trabalho no YouTube. Tem a questão de tecnologia, tem o mercado de trabalho, você tem as assinaturas, você tem as formações. Como que numa gama ampla como essa, as lideranças, os times, como que você define o que é prioridade para a empresa? Isso claro, vai variar de empresa para empresa, né? Mas o que você tem que ver durante um processo de planejamento é o que é sustentável, né? O que vai dar sustentabilidade ao negócio. No fim das contas, uma empresa ela pode ter 2 características. E eu costumo dizer que o comércio ele é um empreendimento muito diferente de empresas bilionárias e estruturas, que são essas empresas que a gente vê na TV, né? O comércio ele é uma máquina que opera transformando trabalho em dinheiro e ponto final. No dia que você para de colocar o combustível, simplesmente deixa de existir, né? Então, se o comerciante não abrir a porta, não tem receita e acabou. Então, ela está presa dentro dessa estrutura. Em contrapartida, você pode ver uma empresa como, por exemplo, Madeira, né? Que ele é mais do que um comércio de imóveis usados. Ele se tornou uma infraestrutura, é um marketplace, para venda de
móveis. Então, é uma forma diferente de você construir um negócio. Você deixa de construir esta máquina, né, esse motor transformador de trabalho em dinheiro, e você constrói uma infraestrutura, uma estrutura na qual outras máquinas que transformam trabalho em dinheiro se apoiam. E essa é a minha visão empresarial. Eu nunca quis ser comerciante. Eu falei pro meu pai quando eu estava na faculdade, já maluco com a engenharia, não aguentava mais tomar DP. Eu falei para ele, não, eu vou sair, nem que seja para ter uma barraquinha de cachorro-quente. Aí meu pai falou, onde já se viu eu formar um engenheiro para ter uma barraca de cachorro-quente? Só que eu não queria ficar na praça, lá em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais, vendendo cachorro-quente durante toda a minha vida, né? Nada contra, mas como eu penso uma barraca de cachorro-quente? É que, de repente, ela vira uma franquia de linguiça gourmet, lá ele, né, de uma série de comidas diferentes, e aí você faz um fast food à brasileira, e quem sabe exporta isso para fora, porque é a criação de estruturas. E aí, olhando para o novo mercado, eu acredito que a vocação do novo mercado, para além da vocação para o cliente final, né, a vocação no sentido do que é a personalidade dele, que é natural a posição que o novo mercado, como empresa, ocupa no mercado digital, é profissionalização e amadurecimento. É criação de infraestrutura para o mercado digital. Já existem algumas, né? O Hotmart, tem QIFI, tem outras empresas que vendem isso, tem empresas que são só áreas de membro, tem empresa que onde as coisas acontecem ali e elas estão fornecendo essa infraestrutura. Mas eu acredito que o novo mercado ele precisa oferecer infraestrutura para o cliente final também, né? E então, para o longo prazo, olhando assim, o que é prioridade, a gente prioriza o que precisa ser, o que demora para ser construído. E que por isso ele sempre é deixado para depois. Mas justamente por demorar para ser construído e o resultado demorar a vir, ele tem que estar constantemente sendo trabalhado. Aquele lance do quadrante do Eisenhower, né? O que é importante e não urgente. Justo. E aí você encaixa aquilo e tem que... Inclusive, eu não sou muito bom nisso. É algo que eu tenho aprendido nos últimos 2 anos aí. De garantir que o que precisa ser feito para que o futuro seja alcançado, seja sempre feito de maneira constante dentro da empresa. De resto, a própria matriz Eisenhower é um excelente instrumento, né, de priorização, é entender o que precisa ser feito agora e fazer, né? Entender o que não precisa ser feito. Pois é, o que não é importante, só abandonar, independente de ser urgente. Mas basicamente é isso. No caso, não deixar algumas distrações interferirem na construção da plataforma sobre a qual outras oportunidades podem ser desenvolvidas, né? Muitas vezes a gente se distrai fazendo coisas, ou seja, comerciando novas coisas que, cara, se você construir só a plataforma, você vai estar bem para sempre. Então, eu acredito nesse trabalho de longo prazo e é assim que eu priorizo as coisas na empresa. Show. Cara, a gente tem uma sociedade na Arena Mentoria e foi bem interessante ver você mentorando outras pessoas. E uma frase sua que me marcou muito lá com os mentorados foi que eu não lembro qual era o contexto que o cara estava perguntando, mas ele estava falando, eu estou pensando em fazer isso, ele parecia meio Chaves indo para Acapulco, pensei em fazer isso, e você falou, cara, foca no que você já tem, que está dando certo, e escala isso. E aí você falou essa frase que me marcou muito, que é mais fácil desviar do que escalar. E eu queria que você comentasse como que você chegou nessa conclusão, e se algumas vezes no novo mercado você tentou desviar ao invés de escalar, e como que você pensa isso hoje em dia? Então, é justamente pela experiência no novo mercado que eu soltei essa frase, que o Ícaro também gostou muito, inclusive, né? Ele reagiu de um jeito que eu acho muito engraçado, porque quer dizer que ele salvou no sistema dele a informação, ele estava... Fez uma nota mental. Muito bom essa frase, porque no nosso caso a gente lançou uma novidade dentro da nossa esteira de produto, que eram produtos de profissionalização, quando a gente tinha a assinatura, até por ser mais adequado como formato, e a gente foi escalar, ou foi escalonar, talvez fosse mais adequado, a gente foi criar mais cursos como esses, e a gente não escalou a equipe para isso. Eu não deixei um processo instaurado para a garantia da assinatura enquanto eu crescia esses outros produtos. Então, essa é uma das lições dolorosas também que eu pulei aqui na hora que você me perguntou. Isso fez com que eu, cada hora, atendesse um produto, em vez de continuamente desenvolver os dois, né? Uma coisa que eu notei é que, em parte, havia uma motivação no próprio time de trabalhar pelos novos produtos mais do que pelo produto que já existia. Simplesmente porque, cara, é só você pensar na academia, quando você vai fazer algum esporte, o que é mais difícil? E o pessoal gosta de falar que é a faixa branca, eu acho isso um absurdo. Muito mais difícil você chegar à faixa preta, é só você olhar o funil, né? Então é mais difícil você dar continuidade a um processo,
Porque o começo ele tem reações imediatas, né? Você emagrece 10 quilos, a depender, né? Quando você começa uma dieta, e aí você imagina, nesse ritmo, rapidinho eu estou pesando o que eu deveria pesar. E aí depois os próximos meses são de sofrimento para você conseguir 3 quilos a menos dentro de uma dieta. Faz parte natural de como a natureza mesmo é organizada. E aí, como nós temos esse sistema de recompensa por dopamina, não é? A gente já aprendeu algumas competências que nos premiam quando a gente realiza. E em vez da gente aprender o novo, a gente quer reproduzir o ganho que a gente já consegue obter. Então, eu gosto de falar isso, eu só sei o que eu fiz. Então, o pessoal fala, CEO do novo mercado, né? Nossa, eu sou um CEO muito distante do que é o Flávio Augusto como CEO, né? O Flávio Augusto tem 30 anos de experiência como CEO, eu tenho 3. Não é porque eu tenho o mesmo nome do cargo que eu tenho a mesma experiência, a mesma competência. E para eu me tornar um CEO como o Flávio Augusto é um CEO, ainda vão 16 anos, 26 anos talvez de carreira. Com uma proximidade com ele, talvez ele acelere esse próprio processo, mas não tem como fugir do aporte de energia, não tem como fugir do trabalho que o sofrimento que para você se desenvolver a esse ponto. Quando a gente sai da necessidade, quando a água para de bater lá no traseiro e a gente chega num patamar onde a gente experimenta um pouco de conforto, como eu falei, a acomodação ela se torna uma opção. E a alternativa é você continuar se colocando em desconforto. Porque fazer o que você fez até aqui, no sentido de reproduzir, né, sem esforço, de descobrir novas competências, só vai te deixar até aqui. Né? O que você sabe te traz aqui. Agora você vai precisar aprender coisas novas para chegar em novos patamares. Então, o espírito das pessoas vai sendo dominado pela dificuldade do passo novo. Afinal, ela já tem recompensa. Por que ela ainda está tendo que trabalhar tanto? Por que ainda é tão difícil? E ela vê a oportunidade de experimentar a mesma jornada que ela já conhece, que ela já fez, dando um passo para o lado em vez de dar um passo para frente. Então foi assim que, com essa reflexão que surgiu essa frase. E, na verdade, ela volta em discussões lá da diretoria do Novo Mercado com frequência, para que a gente não dê passos para o lado, para que a gente continue caminhando para frente. Até porque se você quer ir longe, né, não é dando um passo cada hora para um lado que você deve caminhar. Você tem que colocar o esforço de caminhar na mesma direção por bastante tempo. E falando sobre produto, a assinatura do Novo Mercado, como muitas assinaturas, primeiro vieram ser construídas naquele esquema tipo, toda semana vai ter um conteúdo novo e tal. E muitas vezes esse conteúdo não era concatenado, ou, enfim, não levava para lugar nenhum, era sempre uma coisa diferente, que, enfim, gerava valor, mas ficava aquela bola de neve infinita, e às vezes o cara entrava no conteúdo e falava, tem 370 aulas aqui sobre nenhuma está correlacionada com a outra. Como que você pensa nessa estrutura de produto daqui para frente? Por exemplo, se eu falo para alguém assim, cara, você tem que assinar o Novo Mercado, porque é uma escola de marketing digital, e eu vi que vocês até instituíram um processo de onboarding, que já é uma coisa incrível, assim. Queria que você contasse um pouquinho da sua visão. Cara, eu acredito que o produto foi assim à época, pela natureza do que era o mercado, inclusive à época. Existem estruturas naturais, eu estou parecendo um materialista aqui, porque eu fico fazendo referência a como a natureza está ordenada, mas é porque a gente está inserido nela, não é? Então a gente só está reproduzindo dentro do ambiente de trabalho regras que existem. E esta regra de contato constante, que até hoje existe dentro do Novo Mercado, toda quarta-feira às 19 horas tem aula ao vivo, ela tem uma função, e a função é a atualização. O contato constante é para atualizar, por isso que o jornal é todo dia e não uma vez por mês, né? Uhum. Ou, sei lá, só uma vez e aí acabou. Agora você tem a notícia. A notícia é sempre porque tem sempre coisa acontecendo. Quando o mercado era tão imaturo naquele nível, tinha sempre alguma coisa acontecendo. Quando a gente pensa no Pedro Sobral, que também tem essa estrutura de aula semanal, as plataformas onde o marketing digital acontece, elas estão sempre atualizando. Então sempre tem algo a discutir que mudou. Mas isso não é um veículo adequado para o ensino de algo fechado, que tem começo, meio e fim, né? Que seria uma competência, uma habilidade, ou mesmo um fundamento. Existem outras estruturas para você entregar isso de uma maneira mais inteligente. Então, o que a gente fez lá? Eu separei como estrutura mesmo algumas colunas, né? Então, algumas verticais dentro do produto. A primeira delas é uma vertical de fundamento. Ela não é a mais importante, mas ela é o que dá profundidade de conteúdo. O Novo Mercado, na figura do Ícaro de Carvalho, ele criou alguns conceitos dentro do mercado digital que se tornaram amplamente conhecidos e distribuídos
E acho que é uma das coisas que a gente pode fazer para honrar essa vanguarda é garantir que a gente apresente esse conceito de maneira ordenada, porque ele foi surgindo, né, durante as aulas semanais. Então a gente tem esses fundamentos. Mas é claro, para que você progrida em habilidade, tal como a gente acabou de falar, é preciso também que você ganhe repertório, profundidade de conhecimento. Então a gente criou aulas teóricas, que são fundamentos, é para você entender o porquê que as coisas acontecem. É a grande diferença entre um engenheiro e um técnico de eletrônica, por exemplo. Sempre na faculdade eles falavam isso pra gente. O técnico, ele aprende mais rápido, ele ganha dinheiro mais rápido porque ele é mais facilmente inserido dentro do mercado de trabalho. O engenheiro, ele gasta muito mais tempo estudando o porquê as coisas acontecem e não como as coisas acontecem, para que depois ele consiga, numa curva mais lenta, né, só que exponencial, crescer na sua carreira dando respostas e não realizando coisas, né? O que permite a ele depois fazer uma criação complexa, não simples, é o fato de que ele entende o porquê que as coisas acontecem. Então, essa é a ideia da vertical de fundamentos. E em seguida, eu acho que a parte mais importante para quem está começando, a gente criou uma vertical de competências. Então, na verdade, o que a gente explora no mercado de trabalho como um todo são competências. Então, aqui a gente tem um time audiovisual fazendo essa gravação, eles têm a competência de produzir um podcast, produzir um programa de entrevista. Você tem a competência de ser um entrevistador, então você fabrica um roteiro de perguntas. Tem ali um pessoal que vai fazer a edição e cada uma dessas competências está sendo remunerada nesse processo. Uma pessoa, ela só precisa de uma única competência para conseguir monetizar o seu trabalho no mercado. Então, é a classe que vai ser maior de conteúdo lá. A nossa ideia é ter, não sei se é possível ter tudo, mas o mais próximo de tudo, ser a escola de tudo da internet, né? Ter todas essas competências mapeadas dentro de uma instrução que tem muito mais prática do que um fundamento, que se preocupa muito menos em dizer porquê e muito mais como fazer. Cara, então, enquadramento, você tem que saber para fazer essa produção. Você não precisa conhecer Rembrandt e entender como a arte progrediu e o uso da iluminação. Você tem que saber enquadramento. Enquadrou? Fechou. Próximo passo. Como que você pega foco. E aí você vai aprendendo comos sem profundidade. Só que você já é capaz de realizar a coisa. Depois que você tiver ganhado essa inércia, já tiver ganhado tração e estiver trabalhando, você vai lá e estuda os fundamentos para se tornar um profissional mais capacitado, capaz de ser mais criativo e por aí vai. Depois disso, a gente também construiu ferramentas, porque você precisa de tempo para lidar, né, entender onde estão os recursos para construir o que você está trabalhando. E a gente ainda tem as aulas semanais, acho que é parte de uma tradição que não precisa morrer, e alguns conteúdos complementares, e por fim, eu acho que um arquivo, porque eu quero, como filosofia, eu acho que isso é muito legal, do Ícaro, né, ele contou a história dele, que foi acontecendo enquanto ele dava aula, e hoje eu olho para o produto como a história também do próprio novo mercado. Então, eu não tiro as coisas da plataforma, eu crio um arquivo para que as pessoas se lembrem que, para começar, você começa daquele jeito com uma câmerazinha na webcam e acabou, um software lá para fazer a transmissão da sala de casa e só começa e, eventualmente, se torna tudo aquilo que a pessoa está vendo. Então, basicamente, porque eu vejo o aprendizado dentro dessas estruturas, a gente se organizou dessa maneira. Então, a aula semanal ela é muito boa para quando você tem uma audiência pequena, quando você quer contato com o professor e você precisa gerar atualizações. Ou até uma dinâmica de começo, meio e fim com um comprometimento específico. Cara, você vai ficar uns 30 dias comigo com aulas semanais, ou seja, 4 aulas e a gente vai resolver. Ok. De outra maneira, é muito mais interessante você organizar o conteúdo de maneira a fechar ele e permitir que a pessoa consuma e estude da maneira como é melhor para ela e depois põe ela para aplicar aquela estrutura. Que você dá liberdade e modulariza o conhecimento, né? Uma pessoa pode estar preocupada em aprender a produzir esse programa de entrevistas para vender o seu trabalho como produtora. Outra pode estar preocupada a produzir para poder dar consultoria de vídeo à distância. São coisas diferentes. Então, quanto menos detalhe eu entrar nas competências, melhor, porque a pessoa pega só aquilo que importa para ela e ela tem a capacidade de montar a carreira dela, a profissão dela, de acordo com a identidade que ela tem. Cara, você tem um repertório assim bastante amplo, profundo. Queria que você contasse um pouco como é a sua rotina de estudo dentro e como você encaixa isso dentro das suas atividades todas de ser influencer, CEO Sim. E tudo mais. É sofrido, eu vou dizer, porque eu tô vindo machucado de um ano em que foi o ano que eu menos li na minha vida inteira, eu acredito, livros, né?
Acho que eu nunca tinha lido tão pouco, assim, desde os meus 8 anos de idade. Eu até tenho vergonha de falar quanto eu li. Mas foi mais que o brasileiro, né? Médio, pelo menos. Cara, dentro da minha casa a gente tem uma cultura de leitura muito forte. Meu avô, ele era psicanalista, né? Na época que a psicanálise estava até nascendo, chegando aqui ao Brasil. E eu cresci com a biblioteca dele, então isso gerou uma impressão muito grande em mim. Era o único contato que eu tinha com meu avô, era uma foto na parede e o tanto de livro que tinha ali em casa. E o meu tio seguiu um caminho parecido, se tornando advogado, e eu vi o respeito que as pessoas tinham por essa pessoa com postura, com competência de fala. Somado à minha mãe, que é também uma psicóloga e que estuda muito, tal como o meu avô. E o meu pai, que também é engenheiro e professor e também estuda muito, eu não tinha alternativa. Então eu tive o hábito e a cultura do estudo desde pequeno. Sendo religioso também, isso é uma obrigação imposta que depois se tornou uma grande alegria, que é o estudo da religião. Então, leitura, desde sempre, isso te dá tanto vocabulário quanto competência intelectual, né? Não dá para fugir da verdade que é como ler constrói inteligência. E eu acredito que uma coisa que ler também faz é te deixar curioso, porque o livro ele é o argumento mais bem montado, né? É quando a pessoa teve o tempo de construir com calma um raciocínio do começo ao fim. E quando você entra em contato com novas informações, você sente falta, talvez, de algumas conclusões, né? E aí você vai buscar as conclusões, então isso te dá atração para ganhar informação. Então o que eu faço eu sou um generalista por natureza, não sou um especialista, então eu não vou muito fundo nos meus estudos. Mas eu sempre quero entender uma introdução de coisas que eu estou entrando em contato para saber como reagir. E aí isso faz com que praticamente toda a informação que chegue próximo a mim, aí eu leio pelo menos um artigo. Adoro o Wikipédia. Verbetes do Wikipédia, eles são extremamente interessantes porque eles têm muita referência. Então, você passa de uma maneira, né, macro por tudo aquilo, pinça o que te interessa e aí vai em uma outra fonte para estudar. É assim que eu seleciono quais livros ler. Isso que eu ia perguntar, como que você faz essa curadoria, por exemplo? Como você decidiu os próximos livros que você vai ler? Então, e aí essas leituras, elas se dão, hoje, até eu digo, para conseguir conciliar o prazer da leitura com a utilidade da leitura, eu só, aos sábados, nos Shabbatot, né, que a gente fala, nos sábados de descanso, eu só leio coisas religiosas. Eu não leio nada que seja relacionado ao trabalho, até para tirar a minha mente do trabalho. Então, tudo que não é relacionado ao trabalho, eu leio aos sábados e crio uma fila ali de acordo com interesses variados. É muito variado mesmo. De trabalho, no entanto, que é a minha leitura que eu acredito que tem que ter uma proporção maior, porque é um investimento na minha carreira, eu seleciono de acordo com as dores que eu tenho. Então, eu topo com um problema. E aí eu faço uma pesquisa, e aí eu encontro um artigo, e nesse artigo está explicando um conceito. Eu vou atrás desse conceito lá numa enciclopédia. A partir dela, e agora com o ChatGPT ficou muito melhor, porque eu tenho um amigo para pesquisar as coisas para mim, né? Então eu fico questionando e dialogando com ele, como ele sendo já um especialista, o que acelera muito o aprendizado. E pego quem são as principais referências, o que eles disseram. E aí eu vejo, hoje eu não compro livro sem pegar resumo no ChatGPT, dialogar os conceitos principais, contrastar obras e visões diferentes. E aí, depois desse meu diálogo com o ChatGPT ali, para entender qual que é o melhor livro para a situação que está diante de mim, aí eu pego esse livro e ponho na fila, às vezes furo a fila, de acordo com a urgência da necessidade, mas eu sempre estudo para resolver um problema. Então, toda vez que as pessoas me perguntam, como estudar? Eu falo, começa a trabalhar, em vez de querer começar a estudar. Porque o estudo sem propósito, ele é bom, ele tem todo um colateral de inteligência que eu falei, mas ele não te faz mover. Eu prefiro mover e trazer um caráter pragmático para o estudo, que beleza, eu tenho uma dificuldade agora, então eu vou estudar para resolver essa dificuldade. E aí no processo eu tenho o mesmo colateral, eu aprendo muita coisa nova, ganho um repertório, só que eu caminhei, porque eu superei aquela dificuldade. E hoje eu sou um profissional mais competente. Então é assim que eu faço a seleção de material para estudar. E quanto tempo você lê por dia, mais ou menos? Não leio por dia. Não tenho o costume de leitura diária, infelizmente, é uma coisa que eu perdi. Só os livros religiosos durante o meu devocional pela manhã. Eu leio durante sextas-feiras e domingo. Sexta-feira eu leio antes, às vezes, do fim do dia, quando eu chego um pouco mais cedo, que sexta-feira à noite eu paro de trabalhar. Aí eu pego alguma leitura específica, geralmente são artigos, não são livros. Uhum. São materiais que eu fui pegando ao longo da semana e eu não tive como ler ainda durante o trabalho, então vai ficando um tanto de aba, né? E aí eu vou fechando as abas até para dar um senso de finalização da semana. E aí aos domingos, em vez de trabalhar em tarefas, eu dedico toda a tarde de domingo para estudo, que pode ser tanto leitura de artigos específicos também, quanto ler livro. Aí eu separo ali umas 6 horas, mas eu nunca tenho a disciplina de cumprir, porque eu sempre acabo colocando alguma tarefa no meio e trabalho.
Cara, e suas relações parasociais, assim, do tipo, o que tá entre os seus ouvidos em termos de podcast? Tem algum canal no YouTube que você julga relevante, assim, que te ajudou a tomar decisões boas? Que você indicaria, assim? Você tem alguma coisa que você indicaria? Ou um podcast? Ou algum canal no YouTube que você assiste muito? Cara, é muito engraçado, porque agora que você tá fazendo todas essas piadas em relação a ser influencer e produtor de conteúdo. Não, agora eu que não tô fazendo piada não, vocês Você tá falando sério? Falando Agora sério, que eu tô preocupado em produzir conteúdo, eu tô nesse... Eu acho que você vai dar um bom produtor de conteúdo. Eu acredito nisso também, eu tenho fé em mim, vamos ver. Mas eu tô nessa postura generalista, de pesquisa. Eu não tô mais engajando com o conteúdo como um consumidor passivo, não no sentido de não se importar com o conteúdo, e sim no sentido de que eu tô apreciando o trabalho de alguém, sabe? Uhum. Eu tô ativamente procurando produtores e entendendo o que eles fazem. Então eu não tô me relacionando em longo prazo, a sério, com ninguém. Eu pego, faço uma varredura no canal das pessoas, faço anotações e troco. Mas tem alguns nomes a depender do que a pessoa está interessada. Eu gosto do Alex Hormozi, dentro do marketing digital, dinâmica de escala de empresa. Eu acho que ele é um nome muito interessante, tanto pela filosofia de trabalho duro que ele tem, com a qual eu me identifico muito, a alavancagem que ele uma vez fez, ao valor que ele dá para a esposa dele, a maneira chill out, né? A maneira tão descolada que ele vive, não se importando muito com algumas regras sociais e sendo bem autêntico, mas também a maneira sistemática com que ele produz conteúdo. Então, seja no YouTube, seja no Instagram, que são os 2 canais que eu acompanho, e mesmo a maneira como ele estruturou a empresa dele, eu acho que é uma boa referência. E aí eu leio autores que, em livros, né, talvez até eles já tenham morrido, eles não são mais referências aí de maneira geral, não são produtores de conteúdo, mas eu gosto muito do CEO da Intel, que tem aquele livro... Bob Noyce? Não, do High Output Management, eu esqueci o nome dele agora. Ele era um judeu fugido da Bulgária, que criou o sistema de OKR, o nome realmente me deu um branco, gestão de alta performance em português do trabalho. E aí eu comecei a ler algumas coisas relacionadas ao trabalho dele. E eu me interesso por história, então eu me desvio um pouco quando o consumo é pessoal. Mas de podcast, eu acho que o Gestão 4.0, se eu não estou enganado, é um podcast, ou Papo de Gestão, com o Thales Gomes. Eu já peguei muitos insights ali, tenho alguns colegas lá, então eu acho, para um gestor, um bom podcast. A CBN tem um material interessante também, de rádio, e eu espero que a gente lance um também em breve para discutir temas mais próximos a nós, porque entre assistir e entre eu poder fazer as perguntas, eu prefiro muito mais fazer o que você está fazendo aqui, engajar e eu mesmo ditar a legal. Conversa. E, cara, uma coisa que me chamou muito a atenção no nosso último evento presencial foi quando você falou no palco assim, cara, o que eu tô buscando é fazer um negócio bilionário. Cara, geralmente eu nunca levo a sério quando uma pessoa fala isso, mas no seu caso eu levei. Queria que você discorresse um pouco mais. De onde vem esse desejo e como que você vê isso se materializando? Eu sei que é um desejo mais por impacto e tal, mas queria que você contasse um pouco. Tá, é bem interessante. É importante, para garantir que ninguém me ache muito maluco, entender que é só uma questão de matemática, né? Olhando para o tamanho que eu quero que o negócio atinja, ele precisa, por consequência, de ser uma empresa bilionária. Então é isso que eu estou tentando dizer. Não quer dizer que eu me torne bilionário na pessoa física, embora eu não acharia ruim se isso acontecesse. Se alguém tiver $1 bilhão e quiser transferir, você está aceitando. Também, né? Eu me lembro de uma conversa que eu tive com um colega de quarto, que hoje é um gerente lá dentro do Novo Mercado, ele era meu colega de faculdade, e eu perguntei o que ele queria, né, para a carreira dele, onde que ele julgava que ele queria alcançar, e ele falou lá um salário que inclusive ele está bem próximo de atingir já, talvez ele já tenha mudado um pouco os seus objetivos. Eu falei, cara, eu queria ser bilionário. E aí ele reagiu como todas as pessoas de bem deveriam reagir a isso. E me questionou, né? Como? Por que eu dizia isso? Eu falei, cara, é porque eu cresci vendo, dentro das histórias bíblicas, né, personagens muito importantes. E que atingiram patamares de muita relevância. E eu me identifico com isso, né? Eu me identifico com você servir em alta escala. Então, 2 personagens que eu me identificava bastante era José, do Egito, não sei se você conhece a história, que é o filho de Israel, que foi vendido como escravo para o Egito, e eventualmente ele se torna governador do Egito, e até recebe a família dele, que veio lá de Canaã para o Egito.
porque teve uma fome e ele administrou e soube garantir que o Egito não passasse fome. Acabou comprando o Egito inteiro para o faraó, à época, né, era cidades-estado. E o rei Davi, que era um baixinho ruivinho, então quando eu era criança, um baixinho ruivinho, eu me identificava bastante, que saiu como um pastor de ovelhas e se tornou o primeiro grande rei, né, de Israel. Essas duas figuras, elas sempre me impactaram. Então eu também me identificava muito com o Silvio Santos, que é judeu, né? E que, poxa, estava lá na TV e tinha um grande trabalho, que também começou do zero, e eu acho isso incrível. E meu pai, ele saiu da roça, então eu sempre entendi que ele tinha uma jornada como essa, que era muito distante, né? Ele nasceu num ambiente em que os partos eram normais, que tinha lampião, a primeira memória dele é ele derrubar um lampião e quebrar. Teve irmãos que faleceram por doenças, né, que hoje nunca mais se escuta falar. É uma realidade muito distante da nossa. Ele se tornou engenheiro, estudou, trabalhou e me deixou num patamar que eu entendo que eu preciso reproduzir a jornada dele. Só que ele já me deixou muito à frente. Então tudo isso me empurrava a ter ambição, a querer ter muito. Mas, além disso, eu entendo que como criatura, então, tendo sido feito por um Deus, toda a criação tem um propósito. É uma premissa de criar algo, é querer algo, né? Então, você dá um propósito para aquilo que você cria. E aí, entendendo que eu sou criado por causa dessa visão religiosa, né? Eu entendo que eu tenho um propósito também. Eu tenho uma noção de senso de dever muito alta que me foi implantada na pequena infância. E eu detestaria, que é um termo bastante eufemismo aqui, mas eu odiaria chegar diante do meu Criador e prestar contas estando em falta daquilo que ele me desenhou para fazer, por qualquer defeito de caráter, por preguiça, ou o que seja. Então, eu prefiro ter a ambição de ter mais do que ele fez para mim e não alcançar lá, e chegar lá e falar, ufa, pelo menos eu consegui fazer o que o Senhor queria que eu fizesse. E uma das coisas que eu acredito é no poder da educação. Meus pais são educadores, a minha mãe é uma psicopedagoga e meu pai professor, e eu vi o contraste, em especial quando eu entrei na faculdade e eu saí da minha bolinha do interior e fui exposto a mais pessoas, do valor que a minha casa teve na minha vida. Não só pelo casamento dos meus pais, que é um casamento incrível, a família que eles criaram, mas intelectualmente mesmo, como ativo, né, para me colocar no mercado. Não é estranho que, depois tão jovem, pouco tempo depois, tenha me tornado um milionário e ocupado uma posição de destaque num mercado novo. É porque eles me deixaram muito à frente e foi por educação, né? Então a educação ela tem um poder de transformar, como transformou a vida do meu pai, como transformou a vida da minha mãe. E logo na faculdade eu entrei e engajei com um cursinho pré-vestibular, que era um trabalho voluntário para pessoas de baixa condição social. E aquilo me doía, porque eu falava, caramba, eu não acredito no sistema tradicional de educação para tirar essas pessoas dessa situação, e o máximo que eu posso fazê-las é garantir que elas fiquem dentro do sistema. É isso que eu estou tentando, né? Porque é melhor do que elas têm. A gente precisa de uma solução alternativa. Eu preciso de uma solução que insira rapidamente essas pessoas no mercado de trabalho e que elas consigam reproduzir essa dinâmica do trabalho depois do trabalho, em que você ganha um sustento rápido, mas vai adquirindo competências para construir patrimônio para sua família e obter dignidade, porque o trabalho traz dignidade, né? É a melhor forma de ajuda que você pode fazer por alguém, é dar trabalho para a pessoa e ela conquistar com o próprio suor aquilo que ela tem, né? E aí eu me deparei depois com o novo mercado, e eu vi que o novo mercado ele era essa ferramenta. Então eu identifiquei que o novo mercado ele tem essa vocação, ele tem a vocação de contornar a deficiência do sistema educacional brasileiro, porque ele tem a condição de dar acesso às pessoas a uma informação que coloca elas num ambiente de igualdade de oportunidade. Porque a internet é um ambiente de igualdade de oportunidade, né? Independente do que você queira vender, seja seu serviço, ou seja até a sua personalidade como um criador de conteúdo, existe público para você. Lá pelo começo da nossa conversa, um sistema complexo com muitas pessoas, então você vai encontrar gente que se identifique contigo e que vai ver valor naquilo que você tem para oferecer. E muitas vezes essa pode ser a única mão estendida para tirar as pessoas da situação que elas têm. Dificilmente vai ter outra que pague tão bem quanto o mercado digital e que seja tão rápido em dar autonomia para as pessoas. Então eu vejo a internet como uma ferramenta de liberdade e eu vejo o novo mercado como esse missionário, como uma instituição que tem que criar oportunidades para as pessoas e dar informação para elas, para que elas consigam fazer conexão entre uma coisa e outra e tomarem as rédeas do seu destino. E eu acredito que se a gente fizer isso bem, por consequência, esse negócio será um negócio de bilhão, porque a gente vai estar gerando muito mais valor para a sociedade do que o valor que a gente vai estar capturando. Então é assim que nasceu toda essa narrativa. Cara, queria te agradecer pela presença aqui no podcast.
Foi muito bom ter você aqui. E espero que você volte em breve. É, Isso aí, gente. Tamo junto. Se inscreve aqui no canal e até a próxima.